Pessoal, não poderia deixar de, com a minha passagem pelo Ministério da Agricultura, eu que tenho origens na pesca, né, e tive a oportunidade de estar lá dentro e verifiquei algumas questões que nos trazem a esse momento que estão aqui e em outras circunstâncias relacionadas a outras modalidades de pesca e a questão da pesca em geral. Esse problema, senhores, ele se dá porque o foco da gestão hoje do governo federal, ela não está voltada para a nossa atividade econômica, ela está voltada para o assistencialismo. Por que eu digo isso para os senhores? Um governo que aplica 1,8 bilhões em seguro-defesa anualmente e investe menos de 50 milhões na gestão, eu acho que esses números justificam o que eu acabei de dizer. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fui fiscal de vários contratos de convênios de repasse do governo federal para municípios aqui de Santa Catarina. Dinheiro de emendas de deputados que acabam depois sendo repassadas com compra de equipamentos destinados ao município. E eu viajei o Estado, inclusive muito pela região oeste, fiscalizando esses contratos. Esses contratos, o que compravam? Compraram diversos equipamentos, como caçamba, retroescavadeira, escavadeiras hidráulicas, ao custo de quase 50 milhões. Sabe onde é que foram parar esses equipamentos? 50 milhões, tá? Olha quantas pesquisas daria para fazer com 50 milhões. Eu fui visitar a máquina do Ministério da Agricultura, que era para pesca, para aquicultura, que estava trabalhando na Secretaria de Obra do município, lá no oeste de Santa Catarina. Dinheiro nosso, que era para estar investido no setor, aplicado no outro. Por quê? Porque é melhor dar o assistencialismo, o deputado entregar a máquina para o prefeito, né? Isso dá voto, e pesquisa não dá voto. Né? Então, para os senhores verem, e eu gostaria de fazer essa reflexão, senhores, que é para nós nos atentarmos, porque muitos problemas que nós estamos vivendo é justamente porque a gestão pesqueira no nosso país tem que mudar. Ela tem que ser focada no pescador e não no assistencialismo. Resultado disso, a falta de representatividade nossa do setor. Nossa união, senhores. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Nós não somos unidos. Tá? A Igreja, a Assembleia de Deus, quero parabenizar aqui, em nome do deputado Ismael do PSD, que elegeram vários deputados, inclusive estaduais, deputados federais. O PSD, que foi o partido que entrou no governo do Lula, recebeu de presente a pesca. E quem é que vai assumir o cargo de superintendente da pesca de Santa Catarina? Um pastor da igreja. Porque a igreja elegeu o representante. Por que não está sendo alguém do nosso setor? Porque nós não elegemos nossos representantes. Parabenizo aqui a deputada Ana Campanholo, o deputado Ivan Nates, que tem o meu respeito, que não veio do setor, não tem raiz do setor, mas botou o Luizinho. Acho que o deputado que quer representar o setor, se ele não entende nada, pelo menos ele tem que botar alguém que entende. Então, parabenizo o deputado Ivan Nates, que tem colocado o Luizinho, que tem frequentemente nos ajudado nas lutas lá em Brasília. Parabéns, Luizinho, pelo teu empenho. E muitas vezes a gente bota até dinheiro do bolso. Né? Então, assim, senhores, essa minha fala é para reflexão. No dia 21 de maio, próximo agora, deputada Ana Campanholo, faz 19 anos que o Ministério do Meio Ambiente colocou a tainha como espécie ameaçada numa portaria. Está aqui a portaria, depois se vocês quiserem consultar, número 5, de 21 de maio de 2004, num anexo da portaria, incluiu a tainha. De lá para cá, faz 19 anos, senhores, hoje, vai fazer mês que vem, que nós estamos aqui, e aqui eu vou citar mais uma vez diversas autoridades que tem aqui, como o professor Roberto, né, o Aguinaldo, o seu Henrique, do Sintrapesca, quantas temporadas de tainha, justamente no meio na iminência do início da safra, é que nós vamos sentar para discutir tainha. Os senhores têm noção disso? Que nós só paramos para discutir quando a água bate na bunda? Por quê? Porque não tem planejamento. Porque não é investido recursos em pesquisas essas que nos faltam hoje para nos darem dados para subsidiar e nos darem argumentos para que nós possamos combater, discutir, inclusive, com técnicos do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. Nós não temos, senhores, no nosso país, e nem no nosso estado, e nem nos nossos municípios, estatística pesqueira. Como é que se faz gestão pesqueira no nosso país sem estatística? Não tem um município que coleta os dados, não tem um estado que coleta os dados e o governo federal muito menos. Inclusive está lá, na Lei 11.959, que é a Lei Geral da Pesca, que determina que o Estado, que o órgão gestor da pesca, faça a estatística pesqueira. Sabe para onde é que vai os mapas de produção que os senhores preenchem, senhores?
Vai para um porão lá no Ministério da Agricultura, lá em Brasília. Os senhores passam o trabalho para preencher, para tentar botar ali, né, o maior número de informações ricas e vai para um porão no Ministério da Agricultura, lá em Brasília. É bem assim. E outra coisa, esses dados, e é uma questão muito sensível, porque não é simplesmente criar uma política pública de coleta de dados, tem que criar uma política pública efetiva. Né? Hoje nós temos alguma coisa de estatística pesqueira em Santa Catarina, graças ao programa que o professor Roberto aqui administra, que é o PEMAP, que quem está pagando é a Petrobras, porque eles têm que pagar, porque eles estão fazendo um programa de compensação de exploração de petróleo da Baía de Santos. Senão também não teríamos. Né? Mas temos, graças a isso. E o professor Roberto está aqui, que não me deixe mentir, que é uma grande autoridade que tem o meu respeito, assim como o Sérgio Winkler, dois ícones da gestão de pesqueira e que coordenam a nossa Câmara Setorial da Pesca. Como é difícil coletar esses dados, né, professor? Os dados hoje, por mais que nós temos que agradecer esses dados, eles são coletados de forma memorial. O pescador vai lá, o cara pergunta, ele se lembra do que pescou e fala, e o cara anota, então eu falo o que eu quero. Então, a estatística pesqueira, não existe estatística pesqueira no nosso país hoje, e tudo isso que nós estamos discutindo aqui, né, apesar de reconhecer os esforços da Secretaria Nacional da Pesca, do Matsuda, que é um cara fantástico, sensacional, não temos nada de fato efetivo que nos traga uma condição real de uma biomassa de tainha para que nós possamos proibir a pesca artesanal, industrial, por exemplo, de pescar. Eu acho um absurdo. Então, para encerrar minha fala, senhores, vou falar só mais uma coisa a respeito da pesca artesanal, deputada. Tá? E quando a gente criminaliza, às vezes, a fiscalização, vou fazer aqui porque, quando se conhece a verdade, a gente tem que defendê-la. E eu faço aqui uma defesa, inclusive, de outras questões relacionadas a tudo isso que eu acabei de falar. A pesca artesanal de Santa Catarina. Se a Marinha do Brasil, tomara que não tenha ninguém da Marinha aqui, que ninguém me ouça, mas se a Marinha do Brasil hoje, tá, sair para fiscalizar as embarcações artesanais de Santa Catarina, ninguém mais pesca. Ninguém mais pesca. Sabe por quê, senhores? Porque 95% das embarcações registradas em Santa Catarina, que chegam a 7 mil, que são classificadas pela Marinha como navegação interior, passarem de uma milha náutica, eles já estão descumprindo uma regra. Só que a autorização de pesca delas diz que elas só podem pescar a partir de uma milha. Então, se ela não pode passar de uma milha, como é que ela vai pescar a partir de uma milha? 95% das embarcações de Santa Catarina estão nessa situação. E que a Marinha do Brasil não me escute e que não saia para fiscalizar, porque senão vai acabar com a pesca em Santa Catarina e no Brasil. Tá? Então, era isso, senhores. Espero que a minha fala tenha contribuído e continuamos à disposição aí da deputada, na comissão, para aquilo que for necessário. Muito obrigado a todos e uma boa noite.